Bom, pessoal, boa tarde novamente. Nesta aula vou estar mostrando para vocês a forma de calcular a velocidade de filtração básica e de gerar os gráficos também. Então aqui vocês podem observar aí na tela um exemplo, tá? Eu queria lembrar que na aula que eu enviei no sistema Moodle, está disponibilizado também uma outra aula sobre velocidade de filtração básica, tá? Onde tem alguns outros conceitos. Então vocês, se quiserem agregar um pouco mais, né? Talvez na apresentação tenha alguma coisa que não foi mencionada, tem algumas definições, então vocês podem ficar à vontade para utilizar. Ok? Então essa aula ela vai servir para mostrar para vocês, né, como que é o procedimento aqui para determinação da velocidade de filtração básica, tá? Então vamos lá. Então na primeira coluna, né, eu poderia ter feito aqui uma primeira coluna com as horas do dia, igual foi feito lá naquelas outras planilhas que eu mostrei para vocês. Por exemplo, aqui 13 horas, né? Depois 13:05, 13:05 e assim sucessivamente. Só que aí, na hora de fazer o teste de infiltração, eu não determinei pela hora do dia e pelo intervalo, né? Pelo um cronômetro, que é outra forma que pode ser realizada também. Então vamos lá. Na primeira coluna, eu tenho aqui o intervalo, né? Então, por exemplo, aqui no 0, depois do intervalo de 5 minutos, 5 minutos, 5, 5, 5, 5, 10 minutos, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e aqui finaliza em 5 minutos. Então, pessoal, o que aconteceu? No primeiro momento, eu tive um intervalo de 5 minutos, depois eu aumentei para 10 minutos e depois para 15 minutos. Um intervalo de tempo, né, de tempo ali de infiltração. Esse método aqui ele é utilizado para solos arenosos, tá? Vocês podem observar que tem um intervalo de tempo maior, 5 minutos, 10 minutos, depois 15 minutos. Então, ele pode ser utilizado para um tempo, para um solo arenoso, né? Pela questão do solo arenoso, ele demandar de um tempo maior para chegar na VIB, na velocidade de infiltração básica. Bom, então aqui na segunda coluna, vocês podem observar o tempo acumulado, né? De 0 para 5 foram 5, depois 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, 30. Depois dos 30, né, começou a acumular de 10 em 10, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E depois começou a acumular de 15 em 15. Até quando? Até que seja possível observar, né, uma infiltração uniforme. Né? Se não estabilizar, que nesse caso aqui a velocidade de infiltração estabilizou em 28. Né? Então isso significa que conseguimos determinar a velocidade de infiltração básica. Relembrando que a velocidade de infiltração básica é quando, né, estabiliza a velocidade de infiltração. Certo? Então aqui, nessa coluna, nós podemos observar que a diferença de cada leitura, tá? Então olha só, na primeira leitura foi observado aqui 5 milímetros, né? 5 milímetros de infiltração em um intervalo de 5 minutos, depois 5 milímetros também, depois 4 milímetros em 5 minutos e assim sucessivamente.
Tá? Depois disso, o que eu fiz? Eu fiz uma conversão de unidade, né, de milímetros. Aqui está em milímetros e aqui está em centímetros. Essa diferença aqui. Bom, depois disso, pessoal, nessa próxima coluna aqui, ó, na coluna F, nós temos a infiltração acumulada. O que é infiltração acumulada? Né? Por exemplo, infiltrou 5 milímetros em 5 minutos, certo? E depois, aos 10 minutos, infiltrou 5 mais 5, 10, certo? Depois, no próximo tempo, 10 mais 4, 14. Depois, 14 mais 3, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 3, 24. E assim sucessivamente, até chegar no último tempo de coleta. Tá? Então, essa é a infiltração acumulada. Depois da infiltração acumulada em milímetros, né, como vocês podem observar aqui, eu fiz a conversão de unidade, passei a infiltração para centímetros. Né? Ou seja, simplesmente peguei o resultado, né, de 5 milímetros e dividi por 10, passando para centímetros. Ok, a próxima coluna, velocidade de infiltração. Tá? Lembrando que infiltração acumulada, né, é o que acumulou, né, de infiltração durante o tempo. A velocidade de infiltração é o que infiltrou naquele determinado tempo. Né? E a velocidade de infiltração básica é quando a velocidade de infiltração, ou a VI, ela estabiliza. Tá? Então, são essas as três formas de infiltração que a gente tem para determinar aí a VIB. Então, na velocidade de infiltração, o que eu fiz? Eu determinei aqui, né? Eu utilizei a relação, né, da infiltração de 5 milímetros dividido por 5 minutos e multipliquei por 60. Então, eu tenho aqui, né, a unidade medida de milímetros por hora. Então, basicamente, o que eu fiz? Dividi, né, os 5 milímetros de infiltração por 5 minutos e multipliquei por 60. Tá? E dessa forma eu fiz para os demais, os demais tempos, né, de coleta. Tá? Fiz para todos até lá no final. Depois disso, eu fiz a conversão da velocidade de filtração de milímetros por hora para centímetros por hora. Tá? Então, para fazer essa conversão, né, eu poderia ter pego aqui, né, os 60 milímetros por hora para centímetros por hora. Né? Ou seja, eu poderia ter pego aqui a velocidade de filtração, né, de 60 dividido por 10. Né? Mas eu fui lá e peguei, né, os mesmos resultados, né, que foi aqui em centímetros, no caso. Né? Peguei aqui em centímetros, intervalo em minutos e multipliquei por 60 para transformar em centímetros por hora. Mais fácil seria eu fazer, né, aqui, por exemplo, igual, né, a esse valor aqui em milímetros dividido por 10, que daria da mesma forma, né, o resultado. Ok? Então, primeiramente eu fiz essas conversões. Pronto. Na apresentação que eu enviei para vocês lá no Moodle, vocês observaram lá uma grande quantidade de equações. Então, para facilitar, eu prefiro mostrar para vocês diretamente no Excel, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de vocês observarem. Então, pessoal, o que a gente pode observar aqui? Né? Primeiramente, eu fiz o que? O log de 10, vocês podem observar aqui nessa barra, né, da equação, o log de 10 do tempo acumulado aqui em minutos, tá? E aí arrastei para baixo, né, fiz
para todos. Depois eu fiz o y, o log do y, que no caso vai ser a infiltração, né? Voltando, o x vai ser o tempo e o y vai ser a infiltração. Então, tirei o log da infiltração em centímetros e o log do tempo em minutos. E fiz isso para todos aqui na planilha do Excel. Creio que vocês conseguem utilizar. Tá? Não precisa se preocupar que eu vou passar a planilha para vocês, se vocês quiserem abrir uma nova aba, né, e fazer de novo, novamente, esses cálculos aqui, não tem problema. Mas isso aqui vai servir como base para vocês. Ok. Depois disso eu multipliquei o x e o y, né, que está aqui nessa coluna, x vezes y. Tá? Fiz aqui x vezes y e depois a raiz quadrada do x. Tá? Então, fiz para todos da mesma forma, né, até chegar aqui no 5, no último tempo. Beleza. Aqui vocês podem observar aqui a somatória e a média. Tá? Então, eu fiz a somatória do x, somatória aqui, né, somei todos. Depois eu fiz a somatória do y, que é a infiltração. Depois a somatória do x vezes y. E depois a somatória do x ao quadrado. E, para finalizar, né, eu precisei fazer aqui a média do x, tá? A média do x e a média do y. Não precisa fazer a média do x vezes y nem do x ao quadrado. Ok, então depois de ter feito essa somatória, a gente já pode ir direto fazer a determinação dos coeficientes, né? Das constantes utilizadas no modelo da infiltração. Tá? Então aqui vou mostrar aqui mais uma vez para vocês o modelo, captura de tela, tá? Não, esse aqui não. Certo? Então aqui, ó, esse aqui vocês podem observar então aqui o modelo, né? Tá? Esse é o modelo, então a gente precisa determinar, o que a gente precisa determinar? O A, que é a constante que depende do solo, né? E o N, que é uma constante que depende do solo também, que vai variar de 0 a 1. Né? O T é o tempo de infiltração que a gente tem, tá? Então com isso a gente consegue fazer a determinação da velocidade de filtração. Voltando para a planilha do Excel, né? Então aqui o que primeiramente a gente vai fazer? Eu coloquei aqui, ó, na ordem. Primeiro vai fazer aqui o B, determinação do B ou do A, que é a primeira constante, tá? E a determinação do K, tá? Então aqui, ó, o A, esse é o A que foi determinado, e o N e o K que foi determinado para utilizar na equação, tá? Então, primeiramente, eu fiz a determinação do B, depois vocês vão pegar aí a equação, a planilha, e vão observar melhor aí como que foi feito, tá? Mas, de início, né, como que foi feito? Eu abri dois parênteses, selecionei primeiramente o XY, tá? Menos, abri dois parênteses, fiz aqui a multiplicação da somatória, né? Trabalhando sempre aqui com a somatória, fiz a somatória do x vezes a somatória do y, fecha parênteses, dividido pelo número de observações, tá? Que é o verde aqui, ó, que é o J29 que é o número de observações. Depois, fechei o parêntese, dividido, abre parêntese, primeiro valor x ao quadrado, menos, abre dois parênteses, x, né? X log t elevado ao quadrado, fecha parênteses, dividido novamente pelo número de observações. Então, com essa equação, consigo determinar o A. E depois eu vou determinar aqui esse A maiúsculo, que vai ser utilizado aqui para me determinar o K. O A maiúsculo, como que ele foi determinado?
agora utilizando a média, né? A média do y log, tá? Menos o b que foi determinado vezes o x log. Então vamos lá de novo. Como que foi determinado? Igual y log menos o b que foi determinado, o b ou o a, tá? Eu coloquei b aqui, mas pode denominar como a, que é a constante. O b aqui, ó, é igual ao a, tá? Vezes o x log t. Então aqui a gente consegue determinar o a lá das equações lá da planilha, para depois a gente conseguir determinar aqui a última constante, né? A constante k. A constante k vai ser igual a 10 elevado ao a. 10 elevado ao a, então eu tenho a constante k. Bom, então aqui agora a gente pode observar na equação que foi traduzida, tá? A equação que foi traduzida foi o seguinte: I, a infiltração, é igual a 0,149, que é o valor aqui de K, né? T, que é o tempo, elevado a 0,813, que foi o valor aqui da constante A que a gente conseguiu calcular. Ok? Então, é dessa forma a gente consegue determinar a infiltração de água. Para determinar a velocidade de infiltração, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei 60 vezes o K vezes o A. 60 vezes o K vezes o A, então eu tenho a primeira constante aqui da velocidade de infiltração, que é 7,287. Tá? E depois T elevado ao valor de A menos 1. Então aqui eu tenho o modelo matemático utilizado para determinar, para analisar o comportamento da velocidade de infiltração nessas condições. O que vocês podem observar aqui? Ó? Que essa equação é a mesma equação que foi utilizada aqui no gráfico. Tá? Então, olha só, veja bem. 7,287, 7,287 e 0,186, 0,186, tá? Negativo. Então, essa aqui é a equação para velocidade de filtração e a equação para infiltração acumulada, certo? Bom, então agora, pessoal, na próxima parte, se tiverem alguma dúvida, podem estar me mandando aí um e-mail, ou então pode me ligar, ou qualquer forma que desejar, pelo WhatsApp também, tá? Na próxima aula agora eu vou mostrar para vocês como realizar como criar, né, o gráfico, tá? Lembrando, pessoal, que essa mesma série de cálculos que a gente fez aqui, a gente pode fazer essa determinação utilizando o próprio Excel, né? Lembrando que é só utilizar os dados que foram obtidos e gerar uma linha de tendência. Lembrando que essa linha de tendência aqui é uma potência, tá? Então, se essa potência do Excel ela deu o mesmo resultado dos cálculos que a gente fez para determinação das constantes, então quer dizer que o modelo então está correto, né? Então a gente pode utilizar esse modelo para analisar o comportamento da velocidade de filtração de água no solo. Por final, pessoal, o mais importante aqui para a determinação, nada mais importante, né, do que o próprio comportamento, né, que é utilizado muito em trabalhos científicos, né, quando é feita uma análise, né, do solo, da infiltração do solo. Essa infiltração do solo ela pode ser relacionada com algumas propriedades físico-hídricas, né, do próprio solo, né? Ou seja, isso é um trabalho científico, e o que vai nos auxiliar nos cálculos da irrigação, no manejo de irrigação, vai ser simplesmente esse resultado aqui de 28 milímetros por hora, né? Então aqui a gente sabe que
que a velocidade de filtração básica foi de 28 mm por hora e que não se pode realizar uma aplicação, né, ou uma irrigação com uma intensidade maior ou igual de 28 mm por hora. Bom, então na próxima aula eu vou mostrar para vocês, né, a criação do gráfico. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.